11 minutos faltando para 1h da tarde, o tempo passa e o tempo voa por aqui, hein? A gente vai falar agora sobre trânsito. Então, atenção você que está em casa, os meus amigos viajantes. Nós falamos ontem aqui, no fim do nosso balanço geral, sobre um acidente que aconteceu na BR-277 em Cantagalo, entre dois caminhões. Lamentavelmente, 2 pessoas acabaram morrendo neste acidente. Felizmente, esses casos de mortes, principalmente na BR-277, não são novidade e os números demonstram como essa rodovia, a nossa rodovia, principalmente no trecho em que passa aqui pela região oeste, é tão perigosa. A nossa equipe preparou uma reportagem para te mostrar em números o quanto a BR-277 acaba sendo o trajeto final de muita gente que passa por ela. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os acidentes aqui em Cascavel. Acompanhe comigo essa. A maioria dos acidentes na rodovia é grave. A BR-277 continua sendo palco de grandes tragédias. Quem perdeu algum familiar ou amigo não esquece o sentimento de tristeza. Dói demais, né? Dói demais. Em algum momento parece que a gente vai receber alguma mensagem. O Murilo é amigo da Valéria Belafronte, vítima fatal de um acidente de trânsito na BR-277, nas proximidades da cidade de Nova Laranjeiras. O veículo Palio tentava realizar uma ultrapassagem. Sentido contrário, seguia esse caminhão que não conseguiu desviar e bateu de frente. Logo depois, atingiu o carro em que estava Valéria. O motorista que causou o acidente morreu na hora. Já a jornalista ficou internada por 8 dias e não resistiu. Saber que muitas vidas, assim como a da Valéria, que era uma pessoa que ela não tinha nenhuma responsabilidade nesse acidente, se foi, né, por tantos pedidos, tanto pedágio já pago, as autoridades aí que não se movimentaram dentro de leis, dentro do que tivesse que ser feito para melhorar as condições dos cidadãos, dos motoristas, isso dói muito, né? A gente pensar que poderia ser evitado, tanto a vida da Valéria, mas quanto os outros que a gente continua vendo há tantos anos aí essas vidas se perderem, né? A delegacia da PRF em Cascavel atende 202 quilômetros de rodovia BR-277, na região oeste do Paraná. E os índices de acidentes divulgados pela própria Polícia Rodoviária Federal demonstram a preocupação com a rodovia BR-277. Os dados são alarmantes. Em todo o ano de 2021, foram 399 acidentes registrados na área atendida pela PRF de Cascavel. Nos 7 primeiros meses deste ano, já são 211. Outro dado que preocupa ainda mais é com relação às mortes. Em 2021, 32 pessoas perderam a vida. Já nesse ano, até agora, 34. Número maior. E ainda faltam 5 meses para o fim de 2022. Isso está relacionado ao término da cobrança dos pedágios. Então, muitos veículos que usavam outras vias como alternativas, rodovias estaduais não pedagiadas, ou mesmo algumas alternativas de estradas rurais, passaram a utilizar as rodovias do anel de integração, que sem sombra de dúvida oferece uma condição de estrutura de pista muito melhor do que outras vias alternativas que antes eram utilizadas. Esse aumento de fluxo acaba propiciando e fazendo com que aqueles condutores que são mais apressadinhos acabam se envolvendo em acidentes. O último acidente grave registrado na BR-277 foi nas proximidades da cidade de Cantagalo. 2 carretas bateram de frente e pegaram fogo. Os 2 motoristas morreram na hora. A rodovia sabe que é uma rodovia de pista simples, trechos sinuosos, aclives, declives, e os condutores acabam adotando posturas que não são condizentes com a segurança viária e acabam redundando em acidentes, e grande parte deles acidentes graves com mortes. As batidas frontais lideram as ocorrências, justamente por ser uma rodovia de pista simples. Ultrapassagens forçadas ou em locais proibidos, aliadas à alta velocidade, impactam diretamente em grandes tragédias. Em muitos casos, pessoas que nada tinham a ver acabam pagando pelas irresponsabilidades de outros, e em algumas vezes com a própria vida. Eu pedi a opinião dela, eu gostava de trocar com ela, muitos momentos, decisões, escolhas, e não tem mais, né? Então, tá doendo bastante. O objetivo desse material aí, gente, é sensibilizar, é humanizar, porque nós estamos falando de vidas, são histórias que ficam aqui pelo meio do caminho. Lá na segunda-feira, quando eu cheguei aqui para apresentar o primeiro balanço geral, na minha mente tinha um espaço de agradecimento no meu coração para a Valéria Belafronte. As pessoas não conhecem a minha história com a da Valéria, especialmente o grande público,
Mas ela foi a grande incentivadora para que o Valdinei estivesse na TV, que trabalhasse como repórter e aí, consequentemente, a gente fosse conduzido para um caminho que me trouxesse até aqui onde estou hoje. Mas ela foi um ser humano ímpar na vida de todos os jornalistas aqui de Cascavel e da nossa região. E eu quero aproveitar a minha produção, então, esse espaço, depois de uma reportagem que retratou a triste história dessa menina, dessa baita profissional, dessa mãe, dessa filha da dona Inês, irmã do Wagner, da família Belafronte, que está me acompanhando, eu tenho certeza, que marcou a vida de todos nós e ela merece que nós falemos e que nós lembremos do seu nome, da sua história, com muito carinho, com muita gratidão, porque ela acabou sendo vítima de uma rodovia que há muito tempo ela também cobrava que algo fosse feito para evitar tantos acidentes. Na época, nós trabalhávamos juntos em uma rádio e nós levantamos uma bandeira junto com outros veículos de imprensa para a duplicação da BR-277, para melhores condições. Lamentavelmente, ela foi vítima de algo que ela queria muito evitar e ela usava essa força potente da voz para gritar às nossas autoridades para que algo fosse feito, para que outras pessoas, assim como ela, não terminassem a sua vida, a sua carreira, a sua história ali. Claro que não vai terminar, a gente sabe pela importância desse ser humano aqui, mas ela representa a muitas pessoas que se foram, infelizmente, por conta aí dos perigos das nossas rodovias e das más condições. Então, a Valéria Belafronte, a família Belafronte, aos meus colegas jornalistas, a nossa homenagem aqui.